queria, em nome do IAB, saudar ao público predominante jovem, que é muito bom, que está presente aqui nessa mesa que a gente vai tratar sobre concurso público de arquitetura. Eu não vou me alongar nem um pouquinho, porque nós temos um tempo todo ele marcadinho. Eu sou César Dorfman, arquiteto, que estou coordenando a mesa. Eu quero apresentar para vocês os três convidados, né? O Tiago Andrade, de Brasília, o Sobreira, que mora em Brasília, mas é pernambucano, e o Emerson, que é da equipe que vai apresentar alguns projetos vencedores de concurso de Curitiba. Então, eu chamaria, para começar, o Sobreira. Quase que chama de Fernando. Sentado mesmo, né? O que vocês acham? Você que sabe. Acho que eu vou puxar aqui, então, um pouco. Acho que ele chega aqui. Oi? Puxa aqui para trás. Viu? Bom dia, pessoal. Sou Fabiano Sobreira, editor do portal concursos de projeto.org, arquiteto, professor. Bom, é muito bom ter a oportunidade de compartilhar essa mesa com os amigos que, de maneiras bem distintas e complementares, atuam em torno dessa instituição que é o concurso. E o objetivo desse encontro é trocar um pouco de ideia sobre o panorama e o que é falar de concurso de arquitetura no Brasil sob várias perspectivas. O que eu trago aqui é uma síntese de um livro que a gente está lançando hoje, inclusive na Praça da Alfândega, no final da tarde, a gente vai fazer esse lançamento às 5 horas, que é um pouco uma síntese de pesquisas que eu venho realizando nos últimos anos para entender a dinâmica desses eventos e de como esses eventos interferem na profissão e como a profissão, em particular, entende e coloca em prática os concursos. Dividi essa conversa em 3 aspectos. Eu só pedi a César para me avisar quando faltarem 5 minutos, porque essa é uma apresentação mais longa e eu vou pular uma série de partes aqui para não ultrapassar o tempo. No primeiro momento, falar um pouco do panorama, concurso de arquitetura no Brasil e no mundo. No segundo momento, alguns aspectos do que eu chamo de dinâmicas, nessa analogia que eu faço dos concursos como um jogo, e uma síntese desse jogo. Eu costumo abrir essa conversa com essa imagem, que é a Queda da Bastilha, uma ilustração da Queda da Bastilha, como referência para a discussão de como eu vejo o concurso. A interpretação inicial poderia ser de que o concurso é uma batalha, o concurso é uma guerra, mas não é essa a referência. A referência, na verdade, é que essa ilustração ela retrata exatamente o momento da Revolução Francesa, em que os princípios fundamentais foram estabelecidos, praticamente a Constituição de República na França foi estabelecida a partir desse momento. E entre as várias transformações imaginadas para aquela república, muita gente não lembra, e que fazia parte dessa elaboração desse novo Estado, era o concurso como procedimento. Na Enciclopédia Metódica de Quatremé de Cancy, em 1801, eu faço questão de voltar esses 200 e tantos anos atrás, porque a gente sempre começa a pensar e falar do concurso como algo muito recente. Ele já estabelecia fundamentos de algumas questões que até hoje a gente não tem consenso sobre elas. Eu vou só pedir licença para ler, porque fica até mais preciso, algumas passagens do que Quatremé definia como o que é o concurso de arquitetura já lá em 1801. Nada existe nem pode ser avaliado ou qualificado sem comparação. Assim, a própria natureza das coisas faz com que tudo que se vê, tudo que pertence ao universo da ordem física e da ordem moral, faça parte de uma espécie de concurso perpétuo. Mas quando a arte não encontra espaço para a produção e manifestação, a ambição, o principal motor daqueles que a exercem, acaba por induzir os artistas ao combate, a disputar a excelência, a notoriedade e a viver entre eles em uma guerra habitual. Essa paixão que se alimenta, sobretudo, das preferências particulares, perderá o seu lado maligno se pudermos abrir o combate em uma arena pública, para que as diferenças entre os artistas
e suas obras não seja o resultado de alguma espécie de favor ou de predileção. É isso que justifica a necessidade dos concursos públicos. A grande vantagem do concurso seria de preservar os artistas da humilhação a qual eles se submetem diante dos empreendedores e de evitar que as obras públicas se submetam à intriga dos homens públicos ou à ignorância dos gestores. Isso é em 1801. É necessário um sistema de contratação de obras públicas que permita premiar o talento, independente de favores, e que possa garantir ao povo, sob o princípio da moralidade, investimentos públicos nas artes e nos monumentos, que aumentem a riqueza pública pelo preço que a qualidade estética adiciona ao trabalho da necessidade. Como é que o concurso é praticado e visto no mundo? Infelizmente, esses são os números. Acho que não vai dar para ver muito bem, mas são entre 2011 e 2015, foram realizados mais de 3.000 concursos na França, 868 na Alemanha, 394 na Suíça, 64 no Brasil. A média por ano... fica melhor até para... A média por ano, na França, é superior a 700 concursos. No Brasil, a nossa média é inferior a 10. Um quadro que resume um pouco o panorama de como é a cultura, ou a falta da cultura do concurso no nosso contexto, e o concurso enquanto instituição, enquanto ferramenta, no panorama, por exemplo, da União Europeia, e em particular na França. Algumas particularidades, e uma delas a gente vai abordar um pouco mais na frente, que é a penúltima linha, que é júri, por exemplo. Historicamente, nós tratamos a ideia do júri como algo restrito aos arquitetos. No contexto em que os concursos se tornaram cotidiano na sociedade, os arquitetos são apenas uma pequena parte, porque entendem que a arquitetura é objeto de interesse coletivo. Não cabe apenas a arquitetos debaterem a arquitetura. E no momento que essa arquitetura é debatida pela sociedade como um todo, no momento que a arquitetura é discutida no primário como um objeto de interesse coletivo, ela passa a ser de interesse para todos e o concurso passa a fazer parte do cotidiano. E a arquitetura como tema acompanha. Isso aqui é um panorama dos nossos números de concurso ao longo da história, desde o início de 1900. Até o início dos anos 60, até o início dos anos 70, havia um certo crescente, e depois começou a cair, oscilar, mas a gente vê que, ao longo da história, seja em momentos democráticos ou ditatoriais, nunca tivemos uma média que chegasse sequer a 20 concursos por ano. Sim, o concurso é um instrumento que depende do espaço democrático, mas não é suficiente ter o espaço democrático para que ele se estabeleça. É preciso que esse espaço democrático seja acompanhado de uma visão do concurso como algo que não seja corporativo. É ver o concurso como algo que não é necessariamente bom para os arquitetos. Ele pode até ser, mas essa não é a missão do concurso. Ele tem que ser uma ferramenta de interesse da sociedade, e que traga qualidade à arquitetura pública. Ser bom para a profissão é ou não uma consequência, e não o fundamento. Alguns números de concursos entre 2011 e 2018, que são números que tratam um pouco... são um pouco óbvios em alguns casos, mas é interessante olhar algumas distorções. Em geral, é claro que a gente vai verificar que são realizados mais concursos em contextos em que a gente tenha mais profissionais. Então, nos estados em que haja mais profissionais, certamente vai haver mais concursos. Mas há algumas diferenças. O DF, por exemplo, apesar de proporcionalmente não ter tantos profissionais, realiza muito mais concursos, talvez pela própria condição de capital e por algumas particularidades ou convergências de interesses institucionais e corporativos em um determinado período. Outros contextos em que, pela profissão, deveria ter muito mais concursos, a gente vai ver alguns exemplos ali, talvez não esteja muito nítido, a gente tem, apesar de ter mais profissionais, os concursos não são tão realizados. Outras referências que também parecem óbvias, mas é importante relatar que há uma relação direta entre IDH e promoção de concursos. Onde você tem um maior desenvolvimento humano, você tem mais oportunidade de discutir cultura e arquitetura. Como também a relação com o PIB. Evidentemente, se eu tiver mais oportunidades de investimento, eu vou ter oportunidade para realizar esses concursos. É interessante, agora, só passar por um breve panorama, porque a gente sempre diz, não, mas eu resolveria o problema dos concursos se eu criasse uma lei que dissesse, é obrigado a fazer concursos. A gente já teve essas leis. Em 1935, havia uma lei que
dizia: nenhum edifício público de grandes proporções será construído sem prévio concurso para a escolha do projeto respectivo. Em 1936, teve um concurso notório, em que o vencedor foi aquele de cima, projeto de Arquimedes Memória, e o concurso foi cancelado, e no lugar desse projeto, claro, a grande obra notória, a obra que se tornou um ícone da arquitetura brasileira, o Ministério da Educação e Saúde, mas que ele foi resultado de um cancelamento de um concurso e um projeto sem concurso. O que leva a um dilema. Assim, uma das obras-primas, uma das obras referências, que são referência da nossa arquitetura, surgiu de um impasse, de um cancelamento de um procedimento e da própria quebra de uma lei que tinha sido estabelecida um ano antes. Talvez aí esteja um pouco a raiz do nosso dilema, quando a gente tem que muitas vezes se confrontar. E eu acho, na nossa história, esse é um dos grandes dilemas, quando a gente confronta notoriedade versus espaço democrático, como o caso do concurso. Interessante que a gente associa Pampulha ao projeto de Oscar Niemeyer, mas poucos sabem, eu lembro, que houve um concurso anterior a Pampulha, e que Juscelino cancelou esse concurso por não ter gostado do resultado. São palavras de Juscelino numa entrevista em 1975, publicada na Módulo. Eu vou ler também, para ser mais preciso um pouco. Indecisos sobre os caminhos a seguir, resolveram abrir um concurso, de forma a obter a cooperação dos artistas nacionais. Foi outro desapontamento. Revelaram-se inaceitáveis os projetos apresentados, quase todos vazados em estilo convencional. Para se ter ideia, basta dizer que alguns, talvez pela popularidade na época do Cassino Hotel Quitandinha, apresentavam variações do mesmo estilo normando, verdadeira aberração em face do gênero fluido de beleza que na Pampulha extasiava os olhos, aqui já se referindo ao projeto de Oscar Niemeyer. E aí, claro, não tem como negar a excelência, a obra-prima que é Pampulha, mas, mais uma vez, havia um concurso e, no meio do caminho, havia notoriedade, havia a genialidade, por assim dizer. A primeira regra sobre concurso, em 1952, feita pelo IAB, ela surgiu exatamente pelo fracasso de um outro concurso, que foi o Paço Municipal de São Paulo. Diante do impasse de um concurso que também foi cancelado, o IAB criou suas primeiras normas de concurso, e em 52, depois desse concurso cancelado, Niemeyer apresentou mais uma proposta para o Paço Municipal, na contramão do concurso. Não foi realizado, mas mais uma situação em que a gente havia uma confrontação entre notoriedade, genialidade e o concurso como instrumento público e democrático. Temos Brasília, de repente, alguns podem dizer, o grande concurso da nossa história, a grande oportunidade de abrir um espaço democrático. Sim, mas quando a gente vai olhar a história desse concurso, a gente vê que o edital proposto pelos arquitetos, o edital proposto pelo IAB, não tem nada a ver com o edital do concurso que se estabeleceu. O júri proposto pelo IAB era um júri diverso, amplo, internacional. O júri que se confirmou não tinha essas características. Tinha alguns nomes internacionais, mas, evidentemente, Oscar Niemeyer era o grande nome de referência nesse contexto. Havia a intenção do IAB em que o concurso fosse não só para o plano, mas para os principais edifícios. E logo de cara se definiu, inclusive durante o concurso, não. O plano é o concurso. Os projetos são de Oscar Niemeyer. Então, nós temos Brasília como cidade patrimônio da humanidade, resultado de um concurso, mas seus principais edifícios, não só no momento inicial, na origem da cidade, mas ao longo das décadas seguintes, se limitaram, alguns poucos, claro, principalmente a notoriedade e genialidade de Oscar Niemeyer, mas acabou que afetou a cultura do concurso. A duras penas, a gente tem tentado realizar alguns concursos em Brasília. Outro aspecto que eu queria trazer é que, ok, mas tudo bem, a profissão sempre defendeu os concursos de arquitetura. Não, nem sempre. Eu diria que um dos mais brilhantes textos em defesa do concurso, nos anos 50, é esse texto de Geraldo Ferraz, na revista Habitat. É um dos textos que define com maior clareza a defesa do que deveria ser o concurso, e é um jornalista, um crítico de arte, não é um arquiteto. Também vou pedir licença para ler trechos do que ele colocou. Visa-se com isto o concurso, além da prática dessas excelências a atingir, uma renovação nos valores humanos, que intervirão na história da construção das cidades e dos edifícios. Visa-se eliminar o medalhão, garantido pelos favores da autoridade e dos responsáveis, impedindo que o medalhão seja empregado como um cartaz de propaganda, o que implica numa nova feição do mercantilismo arquitetônico, facilmente exemplificável. Mas visa também a que surjam novos valores,
na concepção e nos fatores dos melhores projetos, aparição que se tornaria impossível sem que essas questões fossem encaminhadas pela livre escolha entre propostas diversas, apresentadas sob estrito sigilo. Então, as premissas de defesa de Geraldo Ferraz sobre o que deveria ser a forma principal de contratação de projetos. Um dos arquitetos mais respeitados da geração, e até hoje grande, enfim, pensador, formador de várias gerações, Eduardo Corona, era editor da Acrópole nesse período. Quando eu vi esse título, Concursos de Arquitetura e a Defesa do Trabalho do Arquiteto, eu falei, poxa, encontrei o texto que defende o concurso. Pelo contrário, numa das poucas oportunidades em que havia uma crônica para falar do concurso, há um texto que é contra o concurso público de arquitetura, em que ele coloca: o principal aspecto negativo que se deve ser observado é o do concurso em si mesmo, isto é, nem sempre é recomendável um concurso. No demais, é necessário que o cliente, o particular ou o governo, tenha confiança no desempenho profissional do arquiteto, lhe dê diretamente o trabalho, da mesma forma que nós, outros, agimos em relação aos demais profissionais liberais. Uma oportunidade perdida, na verdade. Então, e ele não só destacava essa posição como sendo dele, particular, mas expressava que era uma visão da profissão, em que no texto ele falava, essa é a posição que assumem os arquitetos nesse momento, e o IAB defende com intransigência. Em resumo, a não realização dos concursos. E aí eu trago essas reflexões. Se a gente vai entender o concurso como uma dinâmica, como um jogo, entender que esse jogo não é necessariamente só um jogo competitivo. Só há competição no concurso se houver colaboração. Eu até diria que antes mesmo do conceito de competir, a ideia de colaborar. Concurso, na origem da palavra, é correr junto, correr ao lado, e não contra. Então, a própria matriz da ideia concurso é diferente da ideia de competição. Então, quando a gente fala de competição, você só consegue estabelecer um evento como este se você tiver a colaboração de vários. E é importante entender que o concurso depende de perspectivas de observação. E muitas vezes a gente trabalha só sob a perspectiva do arquiteto, do profissional, e poucas vezes pensa na perspectiva da sociedade ou dos múltiplos atores dessa sociedade. Para os que competem, além de uma oportunidade de contrato, aí a gente sabe, é também uma formação do capital simbólico. Se vocês forem ver as páginas dos principais escritórios de arquitetura no Brasil, tem muitos projetos que são projetos concursos, premiados ou não, construídos ou não, porque entende-se que o projeto, enquanto ideia, ele tem uma certa autonomia intelectual e uma tomada de posição. A arquitetura não é só uma contribuição intelectual quando ela é materializada. A arquitetura é uma contribuição intelectual mesmo enquanto ideia. E daí a força também do concurso, principalmente para as novas gerações. Diante da falta de oportunidade ou da escassez de oportunidade para se estabelecer no mercado como arquiteto, o concurso é um momento que você diz, olha, essa é a minha visão sobre arquitetura, essa é a minha visão sobre sociedade, materializada ou não. Então, é importante entender o concurso nesse papel também, como é um instrumento para essa afirmação profissional. Sobre as regras, destaco pelo menos 3 níveis. Se a gente pensa o concurso como um jogo, e se todo jogo tem regras, a gente fala pelo menos 3 níveis de regra em se tratando de concurso. As leis, os regulamentos e os editais. Sobre as leis, a gente está falando, no caso do Brasil, da legislação. E é interessante que a gente tem marcos. Então, 35, como a gente falou, houve obrigatoriedade, mas não se estabeleceu a cultura do concurso. Em 1967, logo depois do golpe, um decreto-lei 200 que tirou a obrigatoriedade e falou, ok, concurso é uma opção. Mas isso também não mudou muito o cenário. Em 93, a Lei 8666, que ainda está vigente, mas já tem um novo projeto que muda tudo, definia preferência. A lei hoje vigente diz, o concurso é a forma preferencial no artigo 13. Ok, a lei diz, mas o que a gente tem na prática? Menos de 10 concursos por ano. Milhares, centenas de projetos, de pequenos postos de saúde, escolinhas, a grandes empreendimentos que poderiam ser objeto de concurso, preferencialmente, como a lei diz, não são realizados. Então, mais uma vez, tem uma lei favorável, mas não temos a cultura. E a lei... Opa, 5? Obrigado, César. E a lei hoje, o projeto de lei que está sendo proposto em substituição à lei de licitações, tira a preferência do concurso. Então, esse projeto que está em discussão, ou praticamente já aprovado, tira a preferência. Então, se nós já não temos uma cultura de concurso em que a preferência está em lei, imagina como vai se estabelecer essa cultura em que ele sequer é destacado. E o segundo nível de regras são os regulamentos.
E aí, nesse caso, é interessante olhar esses dois marcos, né? 1952, que é aquele regulamento criado em resposta ao cancelamento de um concurso, e 2014, que pelo menos é o último regulamento que eu tenho lembrança aprovado em COSU pelo IAB. As diferenças são muito pequenas. Praticamente a premissa é a mesma há mais de 50 anos. Eu me pergunto se nós não teríamos, no momento, a oportunidade de refletir. E eu acho que uma das principais mudanças a se pensar é a questão do julgamento. Acho que o julgamento no concurso, talvez ele seja o cerne para pensar se ele vai ser uma instituição para a profissão, um evento para a profissão, ou se ele é um evento para a sociedade. Se a gente quiser continuar discutindo arquitetura entre arquitetos, estudantes, salas fechadas, enfim, numa roda mais restrita, talvez seja o caso. Mas se a gente quiser que o nosso assunto, que o nosso debate tenha participação muito mais ampliada, eu acho que a gente tem que começar a visualizar, fazer com que a arquitetura seja um objeto de discussão muito mais amplo. Trazer a sociedade, de uma forma geral, para o julgamento. Numa pesquisa, quando eu estava concluindo o pós-doutorado na Universidade de Montreal e fazia parte de algumas entrevistas com o Ministério, que eles chamam Missão Interministerial pela Qualidade da Arquitetura Pública, que é o organismo que praticamente conduziu a política pública de concursos e de construção em geral na França, dos anos 70 até os dias atuais. Eu acho que ainda essa organização ainda existe. E aí, numa entrevista com um dos gestores, eu perguntei, mas será que não é difícil? Por exemplo, se você tem um terço de arquitetos e 2 terços de não arquitetos, como é que você faz para garantir que você vai ter uma boa arquitetura? Palavras dele, do gestor, ele falou, olha, eu até ficava curioso para tentar entender um pouco como é que isso iria ocorrer. Mas eu observei muitas vezes que nos concursos em que apenas os arquitetos julgavam, 90% do período de julgamento eram disputas internas entre as diversas visões de arquitetura para ver qual delas prevalecia. E, no final, raramente chegavam a um consenso para tentar dizer, olha, finalmente é isso. E ele observou que, nesses casos em que a arquitetura era um terço e 2 terços era a comunidade em geral, ele via que 1 terço de arquitetos se reuniam para defender a arquitetura e explicar para os outros 2 terços, olha, isso aqui é o fundamento de uma boa arquitetura, e tentava ensinar ou, enfim, convencer a outra parcela da qualidade arquitetônica. Sem falar que, à medida que a gente inclui gradativamente pessoas não arquitetos na sociedade dessa discussão, nós criamos paulatinamente uma cultura arquitetônica. Uma primeira reação de alguém poderia dizer, não, mas como é que a gente vai incluir um não arquiteto se ele não entende de arquitetura? A gente vai ver aberrações sendo criadas, ou enfim, mas como é que você cria uma cultura se gradativamente você não inclui as pessoas nessa discussão? Não tem fim. Então, eu acho que o primeiro passo é, vamos incluir outras pessoas na discussão da arquitetura e do concurso, para que isso definitivamente seja algo de interesse, não só para os arquitetos, mas para a sociedade como um todo. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que outras questões a gente pode ir discutindo no debate, tem vários slides à frente, mas eu queria também ouvir o que os colegas têm aqui para a gente ampliar o debate. Obrigado, pessoal. Eu vou ficar sentado porque não faz muita diferença na altura mesmo. Aí eu fico aqui um pouco mais, que eu estou muito cansado, que esses dias têm sido muito pesados. Mas, bom, prazer mais uma vez, agradecer ao CBA, ao IAB e todos os patrocinadores, ao CAURS, CAUBR, e falar depois que o Fabiano, com tanta profundidade, já com tanto estudo e aprofundamento em pesquisa, dá esse panorama geral e radical. Só me sobra, radical eu digo no bom sentido da palavra, de ir à raiz dos problemas, buscar as coisas nas questões tanto conceituais e fundamentais quanto históricas. Aqui a gente combinou um pouco o jogo, a regra do jogo, e me caberia falar um pouco sobre o como, né? O Fabiano deu esse panorama sobre o que é concurso, né? De onde vem, para onde vai, e eu gostaria de falar um pouco sobre o como. Porque o concurso, além de estar lá no Estatuto de fundação do IAB em 1921, né? O IAB, nossa instituição mãe, está completando daqui a 2 anos, 100 anos, pouco menos de 2 anos, completará 100 anos, tem na sua fundação a defesa da tabela de honorários, da dignidade da profissão, da arquitetura como cultura, mas também a realização de concursos públicos de arquitetura. Eu até depois queria que você, na volta, Fabiano, aprofundasse aquela fala do Eduardo Corona, que eu fiquei na dúvida, na verdade, se ele estava dizendo que os arquitetos estão contra o IAB entrincheirado no concurso, ou se o IAB deu um momento radicalmente
uma guinada radical contra o próprio DNA, né? Porque o concurso está no DNA do IAB. Né? Tive no IAB por 5 anos como diretor cultural, como membro do Conselho Superior e depois 1 ano como presidente. E a realização de concursos públicos ela é muito difícil e depende de muito empenho e muito suor dos arquitetos. E no caso, até ecoando um pouco da fala da Hermínia Maricato no início, na abertura do Congresso, de que nós somos uma classe profissional e um campo do conhecimento, a arquitetura é um campo do conhecimento que ainda é um bastião ainda de valores sobre coletividade, sobre uma série de comportamentos éticos e uma missão progressista com relação ao mundo, porque a nossa visão é projetiva, né? Nós estamos sempre tentando antecipar algo e olhamos para as coisas. Isso é uma coisa que se inscreve no nosso DNA, porque o cérebro, inclusive, só matura, digamos, fisiologicamente, de forma mais assertiva até os 27 anos. Então, aquilo que a gente aprende nessa faixa etária de estudante entre 18, 25, 27 anos é muito formador. E a gente inscreve nas nossas retinas, no nosso DNA, no nosso pensamento, essa ideia de previsão e de modificação da realidade a partir da intervenção, né? Enquanto outras áreas são talhadas e formadas para fazer a análise, a crítica, a leitura daquilo sem necessariamente chegar no nível de proposição. E nós devemos nos articular muito com essa outra camada profissional e outras áreas de conhecimento que trabalham com essa perspectiva analítica, de diagnósticos e etc. e tal, para conseguirmos projetar esse futuro. E concurso, no caso, é uma luta de profissionais obstinados. Na verdade, se você pegar nessa história aí, né, Fabiano, você deve ter inclusive os nomes levantados. Não são muitos que foram lá, botaram embaixo do braço, foram bater no órgão público, foram lá brigar com advogado, foram lá no TCU brigar com o procurador, com o procurador de Ministério Público junto ao TCU e etc. São relativamente poucos frente ao campo da profissão, que ademais está absolutamente subsumido à prática da arquitetura de interiores, à prática da decoração, e nós temos reduzido demais a nossa profissão a essa estigmatização da sociedade, inclusive. Eu gosto de citar a frase do Jô Soares, que em algum momento, anos atrás, no programa, falou que nós seríamos os engenheiros do supérfluo. Então, o concurso ele é ainda, digamos, um bastião, apesar de, estatisticamente, o Fabiano ter mostrado aí oscilações muito grandes e, estatisticamente, uma baixa quantidade de realizações, ele é ainda um desses campos. E essa obstinação de IAB, de poucas pessoas que estão pesquisando, o Fabiano mantém um portal de concursos há 10 anos, Fabiano? 11? 10 anos. E César está envolvido com concurso há quantos anos, César? Não precisa falar, César. Mas é realmente a luta obstinada de um grupo de profissionais, especialmente aninhados e agregados em torno do Instituto de Arquitetos, que faz isso de forma bastante generosa e bastante desinteressada, porque, na verdade, as pessoas quando estão organizando concurso, por impedidos que estão, inclusive impedindo um monte de gente ao seu redor, foi o que aconteceu comigo nos últimos 10 anos, de participar do concurso em prol da profissão e principalmente da profissão, que é o cerne do IAB, como cultura, da ideia de arquitetura como cultura, como algo fundamental no espaço público, na cidadania e assim por diante. Então, é um trabalho quase que voluntário, né? Claro que a organização do concurso recebe um honorário para organizar o concurso, o júri recebe um honorário para fazer o júri, nem sempre, mas no mais das vezes, etc. Ou seja, tem uma estrutura profissional, mas a luta pela realização daquilo é, 99% das vezes, absolutamente voluntária. Então, esse é um aspecto a se ressaltar, porque a gente só faz isso porque nós temos uma agenda, porque nós temos uma ideologia, porque nós temos uma perspectiva de futuro e, principalmente, porque nós temos, claro, crenças que são compartilhadas coletivamente. A realização do concurso público e aberto, público não necessariamente nesse sentido de fato estatal, já foram realizados. Hoje mesmo tem um concurso na rua, que eu sou coordenador, que é um concurso de origem privada, que é da Arena BSB, lá em Brasília. Ele sempre foi a porta de entrada de jovens profissionais brilhantes, né? Sempre foi. Paulo Mendes da Rocha, se não me falha a memória, tinha 27 ou 29 anos quando fez o ginásio do Paulistano, do Clube Paulistano.
né? Nós temos aqui o Estúdio 41 que vai apresentar e falar. Também, possivelmente, né, Emerson, se inseriram no meio profissional inicialmente por concurso. Alexandre está ali, arquitetos associados, constituiu essencialmente uma carreira também muito brilhante, principalmente nos anos 90 e começando nos anos 2000, baseada em concursos. Aqui tem tantos outros. César já foi vencedor, organizador, júri de diversos concursos. Eu me inseri desde a faculdade em concurso de cartaz da Festa da Arquitetura da UNB, que é uma festa enorme que a gente organizava, aprendi a profissão fazendo festa. Foi o primeiro concurso que eu venci, foi de cartaz, e depois de estudante, menções honrosas e tudo, me aproximou do IAB, me levou para dentro do IAB. Na verdade, a ponte foi um pouco o contrário. O concurso me levou para dentro do IAB e não o IAB me levou para dentro do concurso. Isso aí, para vocês, que assim, a enorme maioria aqui tem cara de bastante jovem, ou recém-formado, ou estudantes, é um grande meio de inserção na profissão. E para os recém-formados e até para os arquitetos mais maduros, é um escape para a saída daquele dia a dia modorrento do escritório, muitas vezes, principalmente em períodos de crise econômica como nós estamos vivendo, que você fica fazendo só aquele rame-rame ali, muitas vezes dos interiores, muitas vezes de pequenos objetos privados, etc. E a nossa ânsia formativa de intervir na realidade do espaço público, na realidade da coletividade, nos leva a doar esse tempo. Por isso, eu imagino que a toada do Eduardo Corona, como é, de fato, uma toada que a gente vê no meio profissional, a Asbeia já foi divulgadora, useira e vezeira dessa postura contra o concurso em função da doação de tempo que cada um faz, né? Ele leva a outro aspecto muitíssimo importante para a coletividade do concurso, que é uma instância de participação coletiva, social e uma grande consulta pública. Nós sempre ressaltamos isso, que é onde eu vou chegar agora, quando estivemos frente à Secretaria de Gestão do Território e Habitação, o Gilson Paranhos frente à CODAB. É uma grande instância de consulta, é uma grande instância de envolvimento de centenas de profissionais. Um concurso como hoje nós temos para objetos pequenos arquitetônicos que dão 110, 115, até 156 participantes entregando projeto, como foi o da UBS, do Guruji, com honorários baixos, não necessariamente injustos, mas porque o prédio era muito pequeno, um prédio de 300 metros quadrados, você tem aí, possivelmente, esse número tendo que ser multiplicado por 5 a 7 profissionais por equipe, e você vai chegar em número de, eventualmente, mais de 1.000 arquitetos no Brasil contribuindo gratuitamente, doando seu tempo, se arriscando, né, frente a isso. E nós fazemos isso por quê? Por causa dessa motivação inicial e dessa formação que nos é própria. Fazer concurso, então, como a gente está falando, tem um aspecto que é dificílimo do convencimento do contratante, do cliente, vamos dizer assim, seja ele Estado, seja ele privado, primeiro passo. Mas depois começa um embate jurídico surreal, absolutamente surreal. Não sei se alguém teve a oportunidade ontem de estar presente na sala de atos, onde o Gilson ressaltou isso, o Emerson estava presente também, o Gilson ressaltou. Não é o advogado que pode falar sobre a nossa profissão. Nós temos que nos afirmar e colocar essa questão. Claro que, estrategicamente, você tem que converter o nosso jargão num jargão jurídico, para que aquilo faça sentido e reverbere na cabeça de um jurista. Mas os embates que nós travamos, principalmente lá em Brasília, com TCU e depois com procuradores de Estado, no caso do Distrito Federal, e outros advogados, assessores jurídicos dentro das próprias secretarias, assim, ele é principalmente linear, varia muito pouco de Estado para Estado, de órgão para órgão, de entendimento para entendimento, e pior, baseado numa doutrina. Tá? Doutrina no direito é uma coisa absolutamente importante, não estou aqui minimizando a questão, mas não é baseado na letra da lei. A lei diz, como o Fabiano ressaltou, que objetos de cunho técnico, científico e artístico devem ser preferencialmente contratados por concurso. Aí você fala, preferencialmente não quer dizer nada. Não. Né? Tem até um princípio do direito que é o seguinte, toda letra na lei tem significado e valor e deve ser olhada, atendida, etc. Preferencialmente nesse caso, inclusive com gente do TCU que ratifica esse entendimento, precisaria, no caso, de o gestor justificar o porquê de não fazer o concurso público. Porque se a lei preferir uma modalidade, eu sigo nela em linha reta. Se a lei preferir uma modalidade, para não atendê-la, eu tenho que me esforçar, justificar e etc. E, na verdade, o que a gente vive na prática é o exato oposto disso, radicalmente, inclusive, contrário à existência dos concursos pela falta de prática. Por quê? Se nós temos ali, em 10 anos, na última década, 94 concursos públicos,
no Brasil inteiro, 27 estados, se nós botarmos aí 9,5 concursos, na verdade nem dá 10 anos ali, né? 7, 8 anos ali, você vai ter aí 10, 12 concursos realizados, dividido por 27 estados, você vai chegar em órgãos que nunca ouviram falar de concurso. Não ouviram falar. Aí você mostra a 866 e o cara fica doido. Ele não pode te dizer ali na frente que ele desconhecia aquilo, mas ele vai fazer o dever de casa. Quando ele vai fazer o dever de casa, ainda mais na era da internet, ele vai achar jurisprudências, que nós, inclusive, cometemos alguns erros históricos no judiciário, no parecer do TCU e etc., etc., que detonam o concurso, mais uma vez, baseado numa doutrina. Qual é essa doutrina? A doutrina de grandes juristas, doutos que falam de direito administrativo, que dizem que concurso é um objeto pronto e acabado. E isso gerou uma maluquice de entendimento na nossa profissão, de que se é pronto e acabado, eu resolvo o prêmio e acabo a licitação, acabo o certame. A hora que eu dou o prêmio em nível de estudo preliminar, via de regra, eu acabo com a licitação. Resultado, o Estado fica com um objeto inacabado, nós sabemos disso, a ABNT normatiza isso, nós temos no campo profissional uma clareza de que o projeto final é o projeto executivo compatibilizado, etc., com uma série de documentos acessórios, não serve para uma obra, não serve sequer para o licenciamento, mas criaram a jurisprudência muito maluca de que depois eu tenho que pegar esse projeto escolhido pelo concurso e licitar por menor preço o seu desenvolvimento. Esse é o atual estado de coisas no campo do direito brasileiro falando sobre concurso. E quem está falando sobre ele são advogados e não arquitetos. Fomos lá, batalhamos, fomos ao TCU, fomos um périplo enorme. Outros erros estratégicos, 5 concursos feitos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação lá do Distrito Federal, SEDAB, de 4 parques e a própria sede do edifício. Houve um erro que contra o julgamento do IAB, digamos, julgamento no sentido de juízo do IAB sobre a judicialização daqueles concursos, gerou mais uma jurisprudência que foi até o STJ. Então, assim, um erro crasso de entendimento que nós conseguimos, dentro do Estado, a duríssimas penas, reverter na CODAB, com a gestão do Gilson, que fez 15 concursos de arquitetura. O Gilson disse ontem, inclusive, eu não me lembrava desse número, acho que foram 19 feitos, organizados, promovidos, mas por questões eleitorais e outras tiveram que ser sobrestados. E a Secretaria de Gestão Território e Habitação, que eu comandei de 2015 a 2018, fez o concurso da Orla, do projeto do Masterplan para a Orla do Lago Paranoá, depois do processo de desocupação, e a Terracap, como também órgão do governo, fez um concurso para 2 parques de Águas Claras, 3 parques de Águas Claras, né? Você foi júri, né, Fabiano? Coordenador. Então, assim, como é que nós enfrentamos isso? Com muita saliva gasta, com muita... muito parecer, muita discussão, muita sensibilização e muita apresentação do que é concurso. Porque os dilemas do contratante são os mesmos, é impressionante. Você chega no ministro, fala com o secretário de Estado, fala com o arquiteto, seu colega que às vezes estudou com você, fala com o dono da empresa que de repente quer fazer um concurso privado. É impressionante como os questionamentos são universais e, mais impressionante ainda, como boa parte deles não tem nada a ver com concurso. Como uma licitação por menor preço também leva aos mesmos riscos, às mesmas contradições e aos mesmos problemas. Por exemplo, um deles assim, mas como é que eu sei se vai caber no orçamento? Eu falei assim, na licitação de menor preço, você sabe que vai caber no orçamento? Você está contratando ainda com menos base material ainda de análise. Você está contratando com base em papelada de certidão de acervo técnico. Certidão de acervo técnico, todo mundo sabe, virou um mercado. As pessoas que detêm as empresas tiram as certidões nos seus nomes, pessoas que nunca riscam uma linha, que nunca fazem um cálculo e recebem uma lista de acervo técnico enorme e depois ganham as licitações com muito mais facilidade, marcando mais pontos, etc, etc. O concurso é a única forma de você antever dentro de um serviço, e um serviço de natureza complexa, o objeto material que se está contratando. E a gente sabe que essas antevisões com a tecnologia, com essa doação absurda nossa como categoria profissional, elas estão cada vez mais, digamos, apesar de plantas 2D, imagens 3D, etc., cada vez mais materializadas, cada vez mais precisas em termos da informação daquilo que se quer receber no final.
Então, é uma luta, é uma labuta. Eu acho que nós precisamos agora entrar num debate muito crítico a respeito do caminhamento final da nova lei de licitações. Eu fui dar opinião, inclusive em reuniões que nós fizemos lá em Brasília, com presença do IABDF, com presença do CAL-BR, etc. Eu sou da opinião que, infelizmente, nós entramos nesse imbróglio que a palavra concurso ficou maculada e a proposta, uma das propostas da minuta que chegou a ser encaminhada pelo Executivo anos atrás, era a de que, na verdade, nós tratássemos de licitação por técnica, por melhor técnica. E você estipular, então, uma linha de recorte dizendo o que deve ser obrigatoriamente feita por melhor técnica, o que pode ser técnica e preço e o que pode ser preço. Porque se você fala de melhor técnica, você cai num rol, digamos, comum e não excepcional, como é o concurso, porque o Fabiano tem razão, regulamento de concurso é o regulamento do IAB, não tem um decreto federal regulamentando, por exemplo, os concursos como forma de licitação, como tem as outras modalidades. Então, de repente, dar, de certa forma, um passo atrás e colocar o concurso chamado de modalidade de melhor técnica dentro do arcabouço jurídico, você tira esse estigma, porque esses livros publicados como doutrina vão continuar por anos sendo consumidos nas faculdades, nas bibliotecas, nas livrarias, nos PDFs e assim por diante. E uma pesquisa hoje rápida, o cara vai lá, concurso, pum, onde achou concurso, ele vai lá, copia e cola e diz, concurso, e vai continuar sendo dessa forma. Então, esse era um dos caminhos, apesar de termos estabelecido um consenso naquele momento, depois o que se levou ao Congresso foi outra coisa, que gerou a volta do concurso de forma mais capenga, na minha opinião, virou-se um negócio dissociado de qualquer regramento. E a outra questão que eu acho que nós precisamos fazer um debate muito profundo, e os concursos eles são tanto um reflexo disso, e uma grande vitrine de análise disso, quanto também uma possibilidade de escape disso, é nós termos uma visão bastante crítica da produção contemporânea atual. Eu acho, até falei com o Fabiano ali, nós, em 2008, fruto de 2 insucessos que nós tivemos em concursos importantíssimos no Distrito Federal, marcos, assim, na época, nós resolvemos mudar a metodologia, colocamos o primeiro concurso, na verdade era um prêmio, isso era outra distinção que precisa ser feita na cabeça, principalmente dos estudantes, prêmio e concurso, nós, embora não oficialmente, mas a gente separa premiação de concurso, premiação você está concorrendo com obras já feitas, em outros contextos, você está, de certa forma, comparando o parque com a casa, com o centro cultural, com a rodovia que foi revigorada e tal, e normalmente trata de reconhecimento de alguma coisa pretérita. E o concurso como forma de licitação de um objeto novo e normalmente julgando um único objeto, então o patamar de comparação é outro, o nível de responsabilização é outro, etc. Mas em 2008 nós dissemos, a partir de um prêmio para estudantes, vamos testar um modelo estritamente digital e vamos eliminar papel, baixar os custos dos participantes, acelerar o ritmo, que era sempre uma discussão com o contratante, acelerar a divulgação dos resultados, a contratação e etc. E de lá para cá, o Distrito Federal nunca mais fez um concurso em papel, e já foram pelo menos uns 30 e poucos concursos. E, claro, com uma certa inércia, isso começou a ganhar, por meio da rede do IAB, começou a ganhar outros concursos nacionais, e eu acho que não teve mais concurso em papel no Brasil desde talvez uns 4, 5 anos para trás. O SESC ainda faz em papel. Então, na rede do IAB, provavelmente isso está extirpado de vez, etc. Mas, para além disso, uma série de procedimentos de escolha do júri, porque o concurso, para um sucesso concurso, é um tripé fundamental. Bases do concurso, as informações, o termo de referência, o edital, estarem absolutamente compatíveis. Já participei de concurso que uma hora dizia que você entregava o projeto em estudo preliminar, na outra dizia que você ia entregar em anteprojeto. Júri, a escolha do júri, um júri que dialogue, que converse. Essa novidade que o Fabiano está trazendo é novidade no sentido da discussão que ele traz isso há muitos anos, mas essa novidade no processo de inserir não arquitetos no júri e a coordenação do concurso. A coordenação do concurso responde a um papel, eu diria, ambíguo, mas não contraditório, de se submeter completamente no julgamento de mérito à comissão julgadora, mas de ser o guardião do edital e do termo de referência frente à comissão julgadora, porque não é tão raro, mas aí é função da coordenação do concurso, alertar para os desvios
das regras que estão acontecendo, e aí ela passa a ter o poder de chamar e falar assim, olha, aí não dá, porque o objeto do concurso não é esse, e assim por diante e tal. Então, a gente precisa constantemente aperfeiçoar, mas precisamos hoje avaliar o certo marasmo e a falta de criatividade e de potência que o concurso tem de transformar o próprio campo profissional e de indicar as questões que desde Quatermédica em si falaram aqui e que depois estão aí na origem dos concursos, que é fazer sempre avançar o horizonte e avançar os limites da profissão. Obrigado. Bom dia, gente. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Bom, eu sou o Emerson, arquiteto do Estúdio 41. Vim para essa discussão que eu trouxe, são alguns projetos que eu quero mostrar. Eu vou passar bem rapidamente. Tá? Tem coisas que vão ser uma imagem só, tem coisas que eu já mostrei ontem, quando a gente falou lá de espaço público, e projeto democrático, que foi uma discussão bem rica lá no Salão de Atos da URGS. Mas eu queria começar apresentando o escritório. O Estúdio 41 é um escritório de Curitiba, que acabou ficando conhecido pela participação que a gente teve em concurso de arquitetura nesses últimos anos. Né? Ontem eu mostrei lá na apresentação a foto atual, que é a foto que a gente tem no site, né? A foto da equipe. Tá? Hoje eu queria começar mostrando essa foto aqui, que é uma foto de 2011. Essa foto, para nós, ela tem um significado especial. Assim. Essa é a equipe lá em 2011 que trabalhou no projeto aqui da FEComércio Sesc Senac. E dá para dizer que esse projeto da FEComércio Rio Grande do Sul foi o momento em que o Estúdio 41 nasceu. Né? Interessante que esse é o concurso que a gente venceu com essa equipe em 2011, mas a gente vinha tentando juntos, mais ou menos esses mesmos integrantes, né, com algumas alternâncias, a gente vinha tentando fazer projetos para concurso desde 2007. Então foram 4 anos bastante intensos, mas que a gente fazia projeto à noite e final de semana. Cada um tinha o seu trabalho, o seu emprego. E a gente não tinha uma estrutura de escritório. A gente se juntava à noite para trabalhar. Né? Então, esses momentos que era para a gente descansar, a gente resolvia ficar fazendo essas loucuras. Né? Enfim. Esse espaço que está aí é uma sala que a gente emprestou de um amigo nosso. Né? Essa sala era isso aí mesmo. Tinha uma mesa ali que, na verdade, nem é uma mesa de reuniões, é uma mesa que tem uma pequena mesa acoplada. A gente levava as pranchetas, computador e ficava aí trabalhando. Tá? Eu gosto de uma frase do Louis Kahn que diz mais ou menos o seguinte, que a arquitetura ela não é um milagre, ela é uma batalha. E essa batalha, a gente está falando um pouco de concurso, competição, né? Ela não é uma batalha contra o outro. No fim das contas, é uma batalha contra você mesmo. Né? Até onde o ser humano consegue chegar. Né? E é uma profissão custosa. Né? Estudantes de arquitetura, arquitetos, sabem a intensidade de esforço que a gente dedica nessas ações para levar a cabo a arquitetura. Então, eu gosto muito dessas frases nesse sentido, de que toma tempo, que não são coisas que a gente consegue imediatamente ver os resultados, às vezes passam décadas para a gente começar a perceber o que resulta do nosso trabalho. Mas essa fotografia para a gente é bem importante. Assim, né, tá? Eu aqui na esquerda, o Dario na direita, o Martin do meu lado, bem no centro o Fábio, lá sentado atrás o Moacir, que hoje trabalha na Grifo Arquitetura, que é outro escritório. O João, do lado dele, e o Heron sentado aqui perto do Dario. Então, na época, assim, hoje em dia a gente ainda tem isso. Em alguns concursos você manda a foto da equipe. Né? Então,
tirou essa fotografia aí e mandou. Tá? Falando de concurso de arquitetura, é importante pensar o seguinte, como o concurso dá visibilidade na mídia, então o teu nome começa a aparecer quando você tem um bom resultado, né? Quando você tem um resultado satisfatório, você aparece principalmente em publicações do meio arquitetônico, né? Revista de arquitetura e tal. Às vezes vai para algum jornal local que quer mostrar que um órgão público, alguém está promovendo aquilo, né? Então parece, assim, que como o nome do escritório aparece bastante, porque a gente faz bastante concurso, que a gente sempre ganha, mas isso não é verdade. Tá? Então a gente gosta de mostrar essas imagens, a gente fez alguns slides aqui, e não está tudo aqui. Então a gente consegue resultado também, porque a gente faz tudo que a gente pode fazer, a gente faz de concurso. A gente vai aprendendo. Como eu falei, a gente começou em 2007 com essa equipe, eu tinha uma outra equipe anterior, que era a Tectônica, que também fazia concursos. Tem até uma obra da Tectônica aqui, que é o prédio da Procuradoria da República, ali perto do Tobogã, né, que foi objeto de concurso. E, enfim. Então, lá em 2007, a gente começou fazendo muito, aprendendo muito, mas não tendo resultado financeiro. Né. Começou bastante nesse sentido de um trabalho de risco mesmo. O Comperge, no Rio de Janeiro, ganhou o Andrade Moretim, Sebrae de Minas Gerais, que estava conversando agora há pouco com o nosso professor aqui, quem ganhou foi aqui de Porto Alegre, Andreone Prudêncio, é isso, né? Teatro Castro Alves, quem venceu foi o Estúdio América, de São Paulo, Museu do Meio Ambiente, Rio de Janeiro, nosso colega aqui, cadê o Alexandre? Que venceram Arquitetos Associados, né? CNM em Brasília, em segundo lugar, Porto Olímpico, no Rio de Janeiro, Unipampa, aqui no interior do Rio Grande, Planaltina, quem venceu foi o MAPA, FAPESC, Santa Catarina, isso. Não me lembro quem foi o vencedor. Esse do lado, Campo Olímpico de Golfe, ganhou o Rua, né, do Rio de Janeiro, a gente ficou em segundo. Esse quem ganhou foi Arthur Casas, Milão, né? Expo Milão, isso. Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Esses dois aqui de cima são dois centros de exposições culturais no Rio de Janeiro. Um deles é Nova Friburgo e outro Cabo Frio. Esses a gente venceu, mas não chegou nem a assinar o contrato. Então isso acontece bastante também. Né? Não assina o contrato, ou às vezes assina, desenvolve uma parte e interrompe. Às vezes entrega todo o projeto executivo e daí também não é construído. Então, as coisas que são naturais da profissão, né? Não é só exclusividade de concurso. Anexo do BNDES, Centro Administrativo de Belo Horizonte. Isso aqui é um concurso lá em Curitiba, sede do Clube Curitibano. Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Esse foi a primeira experiência nosso concurso internacional, Guggenheim Helsinki. Foi um concurso, 1.700 trabalhos participantes. A gente não chegou nem perto da última rodada, mas foi para a gente uma experiência de aprendizado. Né? Esse aqui em Porto Alegre, também anexo da Câmara, aqui em Porto Alegre, ficamos em segundo. 2 edifícios para habitação estudantil no interior de São Paulo, Osasco, São José dos Campos. E aí aqui tem um que eu vou mostrar um pouquinho mais com detalhes depois, que é Operação Urbana Consorciada da Água Branca, em São Paulo. Esse a gente venceu. E aí começa uma participação nossa em concurso da CODAB Distrito Federal. Centro de Ensino Infantil, 3º lugar. Centro de Ensino Fundamental, foi 3º também. Unidade de Saúde, não aconteceu nada para nós. Né? Ganhou um projeto do Paraná também, do Saboia Ruiz, um projeto muito bonito. É um dos projetos preferidos meus, da produção deles. São muito bons. Né? Esse aqui, meu laser já foi, acho que ele não está. Esse aqui é Sobradinho, também concurso da CODAB, 2º lugar. Samambaia aqui, ganhou uma equipe do Paraná também, o Manuel Coelho. Essa participação nossa para o concurso da sede do CAL. Isso aqui Sol Nascente, não deu nada. Isso aqui, Paisagismo, Parque de Águas Claras, também Distrito Federal. 3º lugar, foi um concurso em 2 etapas. Esse aqui é bastante frustrante para a gente, isso que a gente estava discutindo agora de entrega digital, entrega em papel. O SESC faz concurso com entrega em papel.
Essa é a nossa proposta. O Sesc Limeira nem chegou a ser avaliado, porque o Correio entrou em greve, a gente postou no Correio e ele chegou 2 dias depois do prazo limite. Então, enfim. Ganhou um projeto muito bom do Álvaro Pontoni, lá de São Paulo, mas a gente gostaria de, pelo menos, ter participado. E aí, outra experiência internacional, Centro Antártico Internacional, no sul do Chile, lá em Punta Arenas. Esse aqui também da CODAB, eu vou mostrar um pouquinho mais depois, é o Pôr do Sol, Urbanização. Esse aqui no Rio Grande do Sul, Memorial das Vítimas da Boate Kiss. Esse é o 3º lugar. Esse aqui é um concurso convidados pela Escola da Cidade, nós fizemos lá em São Paulo. Vila dos Melos, é um empreendimento particular. Enfim, também não deu nada. Tá? Esse aqui é o nosso xodó agora do escritório, que é o BS do Quilombola, lá na comunidade quilombola do Guruji. Não sei se o Flávio está aí. O Flávio participou do CBA, estava aí, veio com a prefeita, né, com a Márcia, e a Raíssa estava aí também, que é a fiscal do contrato. Esse projeto a gente está desenvolvendo agora, era para eu estar em Curitiba hoje assinando as pranchas. A plotadora entregou, vou chegar lá e vou continuar o trabalho, montar o pacote e mandar lá para Paraíba. Então, é um projeto que foi bem conduzido lá dentro da prefeitura de Conde. O pessoal é muito jovem que está trabalhando com a prefeita Márcia, mas extremamente competente. Desses concursos que a gente venceu e foi contratado, sempre acontece assim uma coisa de começo de carreira e que para a gente durou um bom tempo, né? Porque a equipe é jovem, eu sou o mais velho, mas a equipe lá em 2011, mais da metade da equipe era recém-formada. Então, sempre quando acontece de você vencer um concurso, acho que como tem bastante estudante, é importante falar isso, quando vocês forem assinar o contrato, vocês vão chegar num órgão público, e esse órgão público, normalmente, a equipe nem sempre é jovem. São pessoas mais velhas que vocês. E eles sempre olham para a gente com preconceito. Mas vocês não são jovens demais para estar aqui, né? Como se fosse aquela interrogação. Às vezes eles explicitam isso até. Às vezes não fica só na cara deles o susto, né? Eles falam. FEComércio Sesc Senac, por exemplo, a gente chegou aqui para assinar o contrato, o presidente da FEComércio olhou para a nossa cara, mas vocês desculpem assim a nossa preocupação, mas vocês são agorizada, né? Então, vocês vão conseguir fazer esse trabalho? E acontece disso bastante, né? E eu comecei a falar disso porque aconteceu na Estação Antártica a mesma coisa. Chegamos lá para o Almirante olhou para a nossa cara e falou, bom, já chegaram os estagiários, que hora que vai chegar os arquitetos? Né? E então é uma luta mesmo, né? Uma batalha que não é contra o outro que está competindo com você, mas é pelo teu aperfeiçoamento, amadurecimento profissional mesmo, né? E eu estou falando da Prefeitura de Conde porque acho que foi a primeira vez, estava comentando isso com o Thiago ontem, que eu cheguei para assinar um contrato, sentei com a equipe de concurso, a equipe da coordenação do concurso e tal, e era a primeira vez que eu era o mais velho, né? Então aí eu falei, agora... Aí eu confesso que eu fiquei assustado, eu nunca falei isso para a Raíssa e para o Flávio. Fiquei assustado, eles são bem jovens, eles parecem bem competentes, mas eles são bem jovens. Então o preconceito se inverteu, né? Eu me vi assim. E no fim das contas, eles foram extremamente competentes ao longo de toda a fiscalização, o processo todo foi muito organizado e eles têm clareza de onde eles querem chegar, né? A equipe muito boa, na verdade, a equipe extremamente capacitada. Não no sentido de experiência de anos de trabalho, mas uma equipe com a cabeça aberta e que sabe onde o poder público pode atuar e o que eles podem conquistar para o município deles, né? Então, nesse sentido, para a gente é uma obra muito importante. Vou falar rapidamente um pouquinho de processo, a gente vai precisar correr um pouco, porque o nosso tempo é curto para ter um pouco de debate. O nosso processo dentro do estúdio é bem colaborativo. Então, são 5 arquitetos, em geral, 4 ou 5 estudantes que trabalham com a gente. A equipe está sempre em torno de 9, 10 pessoas, nunca passa disso, tá? Mesmo para os projetos maiores. A gente prefere, às vezes, subcontratar alguns serviços do que ampliar muito a equipe. Porque quando você tem um projeto grande, você consegue bancar uma equipe com 10. Quando você tem um projeto pequeno, você não consegue. Então, quando expande muito o processo, o tamanho do objeto, a gente subcontrata. Mas esse núcleo de em torno de 10 pessoas sempre trabalha colaborativamente. Então, as nossas reuniões de partido para concurso sempre partem da premissa que a gente toma decisões olhando para maquetes físicas. Não tem concurso que a gente não faça
uma infinidade de opções em maquetes. Eu falo infinidade porque às vezes isso é o memorial da Botkiss, né? Então, e aí eu digo assim, cada um desses 10 membros da equipe, independente de ser estudante ou de ser arquiteto, tá? Todo mundo tem o mesmo, vamos dizer assim, acesso à palavra na reunião e pode levar a sua maquete física. Então os estudantes fazem junto, né? Eu trouxe essa montagem aí. Tem mais, foi feito mais, né? Mas eu trouxe uma montagem aqui dos estudos para o Memorial da Botkiss e gosto de falar nisso porque nesse concurso, o partido que a gente adotou e resolveu desenvolver era de uma estudante, que era a Daniela, que trabalhava com a gente. Na época, hoje ela é arquiteta, super competente, a Daniela. E a Daniela chegou numa proposta que convenceu melhor a equipe. A equipe deliberou, debateu bastante e achou, olha, o projeto dela acho que vale a pena a gente complementar, vale a pena a gente desenvolver. Vamos abraçar isso como um exercício de concepção colaborativa e vamos desenvolver isso até um nível de estudo preliminar ou anteprojeto, daí dependendo do concurso. E vamos seguir aí com a ideia da Daniela. Tá? Aí eu vou passar rapidamente imagens de alguns dos projetos. A FEComércio, como eu falei, é onde surgiu aí o Estúdio 41. Né? Um terreno grande aqui aqui em cima está perto do aeroporto está lá, a pista. Essa via aqui na frente é a Freeway. Quem é daqui conhece bem, né? Aqui o Ceasa. É um complexo que está programado primeiro com um master plan, a gente entregou um master plan da área como um todo, eram 19 hectares para se trabalhar. Era uma antiga fazenda de arroz, depois virou uma estação de radar da Varig, a casa sede da fazenda. E a FEComércio adquiriu esse terreno aí já há mais de 10 anos, então a partir desse momento, eles resolveram fazer um concurso. Uma participação importante do Dorfman me contou hoje que ele foi lá conversar com o pessoal da FEComércio, né? Então, isso que o Thiago está falando, que o Fabiano está falando. Importante o papel do IAB, assim, de chegar e ter esse contato com o promotor do concurso, né? Para poder viabilizar. Porque senão, a tendência natural é eles não toparem muito por desconhecimento mesmo. Então, são 3 etapas. A primeira etapa que está sendo construída agora é essa aqui, que é o edifício administrativo. Tem uma segunda etapa, que é uma escola do SENAC e um centro de eventos para o SESC. Esse prédio, apesar de ser um prisma relativamente simplificado por fora, ele tem complexidades no corte, né? A seção construtiva dele é bem complexa. Tem uma escada que atravessa em diagonal, depois ela sobe em vertical. Isso aqui acabou mudando depois, né? Na proposta do concurso a gente tinha essa plenária lá em cima, que era a reunião dos conselheiros, acabou sendo simplificado. E o elemento talvez mais expressivo do complexo seja essa treliça. São 2 treliças metálicas que sustentam o que eles chamam de centro de convivência, que é o elemento que vai conectar todas as etapas do futuro, né? No futuro a ideia é que ela seja prolongada, e as outras etapas vão se plugando nesse elemento. Esse é um elemento que tem um acesso mais aberto ao público externo, tem lanchonete, loja, aí funciona também áreas de suporte e serviços para o FEComércio SENAC, que é creche para os funcionários, academia de ginástica, enfim. Tem uma área cultural, uma área de descompressão. E o elemento estrutural acaba gerando um balanço por cima de uma praça, um balanço de 30 metros dessa estrutura, né? E atrás dele tem um café, logo depois da entrada, e um vão de mais 70 metros. E fotos de obra. Esse é um contrato que para a gente foi um aprendizado grande, porque o edital do IAB, na minuta, já previa o acompanhamento de obra, então a gente está conseguindo acompanhar. Para a gente tem sido bem importante, a gente está aprendendo muito. Hein? A obra deve estar pronta agora em janeiro, deve estar com inauguração para a primeira metade do ano que vem. Não vou entrar muito em detalhes, porque o tempo é curto. Tá? Tudo que está nas cotas mais baixas, por sobre as lajes, a gente está trabalhando com cobertura verde. Tem esse pátio interno, que a gente imagina que vai ficar o espaço... tudo em obra ainda, né? Ainda em execução, mas é um espaço... Os restaurantes se abrem para esse pátio, né? As áreas de reuniões no térreo e tudo mais.
Orla do Lago Paranoá, em Brasília, 2018, o Master Plan da Orla, é um projeto de escala urbana. Até 2015 não é um tipo de projeto que a gente trabalhava dentro do escritório. Não era o escritório tinha sido formatado por arquitetos com interesse em trabalhar projeto de edifício, né? Não era algo muito natural para a gente, a escala de desenho urbano. A partir de 2015, que a gente se meteu a fazer o concurso da Operação Urbana da Água Branca, em São Paulo, né? Uma operação consorciada, é que a gente começou a desenvolver trabalhos nessa área. Então, muitas coisas acabam acontecendo por acaso, porque a gente se mete a fazer e acaba dando certo. Na realidade, tem um master plan da Orla do Paranoá como um todo e tem áreas em que a gente faz o detalhamento de alguns parques. Então, são 2 áreas no Lago Sul e uma área no Lago Norte. Mas, basicamente, a ideia é caminhar, né? A ideia é poder circular por essa orla, por essa margem de lagoa, poder parar em momentos que você pode se banhar, em momentos que você tem mirantes para olhar a paisagem. Essa circunferência grande que a gente está vendo aí é um circuito de educação ambiental. Então, tem alguns programas interessantes. Tem marina, tem alguns decks elevados em áreas de maior sensibilidade ambiental. Isso já é a Península Norte, Parque das Garças. E aqui uma outra área da Península Norte, nos fundos do Sara Kubitschek. Aí, além disso, eu trouxe um pouco algumas imagens para mostrar. Isso é um concurso da CODAB Distrito Federal, Ceilândia, 2017. É um projeto de urbanização, quase um bairro. Então tem a parte toda de urbanização, sistema viário e paisagismo, no primeiro momento, a aprovação do parcelamento do solo e depois o desenvolvimento do projeto de arquitetura dos edifícios todos. A maioria dos edifícios é uso misto, térreo comercial e em cima habitação de interesse social e alguns equipamentos públicos, escolas, centro comunitário, unidade de saúde, enfim. E um modelo de quadra que privilegia aí um centro de quarteirão com uma área de lazer infantil, parquinho, local para o cara fazer piquenique, para a vizinhança poder ter um convívio, né? Que é basicamente o que aparece nessa imagem. Aí tem várias tipologias. Térreo com mais 4 pavimentos, tem casa sobrada, tem casa sobreposta, térreo comercial com residência em cima, casa térrea, enfim, tem vários tipos diferentes. E o elemento que conecta a intervenção toda é esse eixo de pedestres, que está sobreposto a uma infraestrutura existente que não podia ser alterada, que é um interceptor de esgoto. Então a gente aproveitou a oportunidade que aquela área não podia ser edificada e promoveu um uso de espaço público, né? Ao longo desse eixo de pedestres é que a gente tem uma verticalização maior. Subsetor A1 da operação consorciada, esse, como eu falei, de 2015, é a primeira experiência nossa com desenho urbano. A gente deu sorte, na verdade, nesse concurso, tinha acabado de mudar o plano diretor de São Paulo. Então, nem os paulistas direito entendiam as ferramentas. Então, estava todo mundo meio que zerado assim, na disputa, né? Vamos tentar interpretar esse plano diretor, que instrumentos ele tem, que estratégias possíveis a gente pode utilizar. E algumas coisas desse plano diretor de São Paulo, aliás, eu acho exemplar esse plano diretor que foi aprovado na gestão do Haddad, sabe? É um dos mais completos. Ele fez consultoria com gente muito boa. As ferramentas são boas. Se a implementação vai ser boa ou não, nós vamos descobrir com o tempo. Mas o plano diretor deles é muito bom. É muito melhor que o de Curitiba, por exemplo, que já está defasado há muito tempo. É um concurso que talvez a gente tenha conseguido vencer por conta dessa estratégia de implantação, um faseamento, né, de estratégias de implantação, desmobilizar o que está no lote para entrar com uma primeira etapa. Metade das habitações, em torno de 650, 700 famílias numa primeira etapa, e completando edificações para uso público, equipamentos públicos, escola, unidade básica de saúde, praça, parque, etc. E um edifício administrativo para a CET, que é o que ocupa o terreno hoje é a CET, que é a Central de Engenharia de Tráfego de São Paulo, Companhia de Engenharia de Tráfego, e que precisava ser desmobilizada para dar lugar para habitação social. Interessante também que essa gleba está muito dentro de São Paulo, perto do terminal da Barra Funda, próximo da área central.
uma área muito visada pela especulação, pelo mercado imobiliário, mas que a prefeitura resolveu dar uma destinação para habitação social. Aí a unidade de saúde também. E eu vou mostrar por último o projeto da Estação Antártica, que é o que o pessoal normalmente fica mais curioso. Esse aqui quero mostrar rapidamente, mas mostrar algumas etapas dele, né? Tentando situar aqui, a Estação Brasileira não fica no continente antártico, fica numa ilha, que é a Ilha do Rei George. Fica aqui bem no meio dessa ilha tem uma baía, que é a Baía do Almirantado, e aí que fica a Península Keller, que aí é uma imagem de inverno, mostra metade da baía congelada. Esse concurso foi motivado por um desastre, que foi o incêndio da estação antiga em 2012. E aí, a partir disso, esse negócio é bem complexo. Até como é que pegou fogo uma estação e depois eles resolveram fazer um concurso de arquitetura, não é um caminho tão linear. Teve um papel importante do IAB, o Thiago trabalhou também para isso. Então, tem atores importantes aí até chegar nessa história de concurso. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui. Tem algumas premissas importantes, saber que a gente está trabalhando num contexto que não é para o ser humano, que é da vida selvagem mesmo. Num contexto inóspito, então esse edifício precisa funcionar como uma espécie de proteção para o corpo humano. A gente imaginou a ideia de envoltória dele, de fachada, quase pensando numa vestimenta de proteção ao frio mesmo. Teve uma pesquisa bastante intensa na etapa de concurso, apesar de ser rápida, né? Por estações de outros países contemporâneas, então a gente precisou investigar um pouco o que os outros países vinham construindo nos últimos 5, 10 anos. Lá em Curitiba faz frio, mas não é nesse nível, né? Então você tem que aprender com o que você está lidando, né? E aí, enfim, a forma disso, né, desse projeto tem um pouco a ver com a aerodinâmica, os ventos precisam passar bem, né? E ele tem um pilotis quase elevando o prédio do chão, justamente porque se você toca o chão com o prédio, acumula neve, né? Chega um dia que para você conseguir sair de dentro do prédio, você tem que usar uma pá, você tem que cavar um túnel. Quando você eleva do chão, o vento é muito forte, o vento varre naturalmente essa parte inferior. Então tem algumas premissas de projeto que tem a ver com isso, com termodinâmica, aerodinâmica. Um bloco é deslocado do outro para permitir visuais, enfim. Tem as questões logísticas importantes, você tem que pensar num prédio que vai ser pré-fabricado fora da Antártica, todo transportado no porão de navio para chegar até lá. Então, logística é metade do custo da estação. Você olha o orçamento da estação, 100 milhões de dólares para construir. 50 milhões de dólares é taxa portuária, aluguel de navio, contratação de container, equipe de obra, etc., canteiro de obra. Os outros, a outra metade é o edifício em si. Aí, pranchas do concurso. A equipe que trabalhou no concurso era bastante multidisciplinar, lá de Curitiba, com consultores da área de engenharia, enfim. Fizeram simulações. Depois foi a contratação para o projeto executivo. Um detalhamento extenso, por exemplo, é uma prancha de detalhamento de envoltória. Né? Detalhamento de unidades isoladas, porque fora da base brasileira tem algumas unidades que os cientistas ficam isolados fazendo pesquisa. São módulos menores, né? Esse é um projeto de detalhamento de estrutura, então os módulos internos são containers detalhados um a um. Então, cada container desse é diferente do outro. Então, o projeto de estrutura, como esse container funciona como sistema estrutural, era detalhado no projeto de estrutura e depois ele vinha para cá e tinha um detalhamento arquitetônico. Nós fizemos um acompanhamento por nossa conta, por curiosidade, por interesse de acompanhar, porque não previa no contrato com a Marinha esse acompanhamento de obra. Então, essa é uma visita que a gente fez lá em Xangai, para conhecer o mockup. Isso aqui é um pedaço da estação, 180 metros quadrados, construídos lá em Xangai, para testar as técnicas antes de produzir o edifício como um todo. Para testar se estava tudo funcionando bem e treinar a mão de obra também, os operários e tudo isso. Para ter uma ideia da complexidade, esse é um dos laboratórios internos, né, no mockup. As instalações elétricas e hidrossanitárias disso são super complexas. É o primeiro prédio que eu tenho conhecimento que tem rede de água salgada dentro, que é a água do mar, que é usada em experimentos no laboratório, ela é filtrada, tal, alguns desses sistemas de torneira fazem isso. Daí tem uns tanques de bioensaio, os cientistas trabalham. Num dos laboratórios, por exemplo, tem várias disciplinas que trabalham lá. A campanha vem de alguns verões, esse é o primeiro verão, quando fizeram as fundações.
Enquanto faziam as fundações lá na Antártica, em Xangai eles estavam montando a estrutura inteira do prédio. Então ele foi montado inteiro em Xangai e depois desmontado, tudo para testar, ver se está tudo encaixando direitinho. Desmonta tudo, classifica, numera tudo, vai tudo para o porão do navio. Tudo isso é em Xangai, né? E aí isso tudo é desmontado, embalado, preparado, chega na Antártica, monta tudo de novo. Daí a mão de obra aprende a montar e desmontar e chega lá e ganha tempo. Porque a gente tem só o verão para fazer essa montagem, vai de dezembro até março, né, normalmente. Novembro a março, no máximo. Essa é uma imagem do verão do ano de 2017 para 2018, do que conseguiu ser feito, né, nessa campanha, né, uma parte do bloco oeste e a estrutura de base do leste. Aí passou o inverno lá, a estação, com aquela parte concluída. Já essa foto do Paulo César, que era um dos marinheiros do grupo base. Só ficam militares lá no inverno, as pesquisas não continuam. Então ficam 15 militares lá. Tirou essa foto aí no meio de uma nevasca. No verão de 18 para 19, aí eles foram para terminar o máximo que fosse possível. Daí a estação ganhou essa cara aí. Tá? Isso aí já é mais para o final. Isso aqui já vejam que tiraram o atracadouro, desmontaram aquele monte de containers, parecia um porto aqui na frente. O inverno ela está passando quase completo, está em 90%, 95% da obra concluída. Está funcionando bem, dá para ver, por exemplo, a gente não teve tempo de testar em túnel de vento, então teve que fazer simulação em computador. Essa coisa do vento varrer por baixo. Então vejam que aqui que a parede encosta no chão acumula mais gelo, mais neve, né? Aqui que está solto o vento, está funcionando bem o sistema que tinha sido projetado. É isso aí. Obrigado. Bom, eu deixei o tempo correr, né? Nós passamos, mas nós vamos continuar com o debate, quem puder. Eu acho que o Emerson talvez vá ter que ir, porque ele tem um avião, né? Não sei. Tem uma meia hora ainda. Tá. Eu vou usar um tempinho, que não devia usar, justificando, né? Quando me convidaram para coordenar essa mesa, eu pensei umas 10 vezes se eu aceitava ou não, porque eu gostaria de estar aqui, né? Porque eu tenho uma experiência longa em concursos, em júris e tal, e eu aceitei e disse, mas eu vou pegar 1 minuto para mim. E esse minuto é justificado pela dica que o Emerson deu. Nós conversamos antes, porque tem 2 coisas nesse momento que ele citou aí, que ligam com a conversa do Sobreira. Uma delas é a coisa do júri. E a outra é a atitude do IAB, né? Nesse caso é o IAB, não precisaria ser só o IAB, que força e deve forçar a realização de concursos. É uma coisa importantíssima, né, para a profissão e para a sociedade. Estava em andamento a negociação para o concurso da FEComércio. O Tiago não está aqui. O presidente é o atual presidente do CAU, que era o presidente do IAB na época. O Tiago, meu amigo, sou amigo do pai dele, foi meu aluno, e aí todas as ligações possíveis. O Tiago um dia me telefona e diz, olha, eu estou precisando de um cabeça branca para ir comigo tratar a história dos mais velhos e mais moços, né? Eu disse, mas eu tenho cabeça branca, a minha cabeça é de criança. Não, mas serve. E eu fui junto com o Tiago, não sei se foi, acho que foram mais pessoas, mas eu e o Tiago, me lembro, nós fomos, marcamos uma reunião, porque assim, a FEComércio resolveu, no meio do processo, desistir do concurso. Telefonaram para o IAB e dizer, não vamos mais fazer concurso. Aí, foi aí que o Tiago me ligou e eu disse, não, mas... Não era o Tiago estava organizando o concurso, era o Santana, que era o presidente do IAB. Eu liguei para o Santana e disse, Santana, pede uma reunião com esses caras, não aceita isso, e eu vou junto. Aí nós fomos para uma reunião, e aí as coisas que acontecem, as sortes, essa coisa assim, cai na tua frente alguma coisa na profissão, isso é comum, né? Tu tá no lugar certo, na hora certa, e consegue pegar um projeto que tu nunca imaginou que ia pegar. E às vezes nem tem condições de fazer o que tu tá falando, e tu vai atrás. Bom, eu cheguei lá,
a gente foi apresentado e o presidente olhou para mim, era um cara mais ou menos da minha idade. Eu acho que eu te conheço. Eu também acho que te conheço. No fim, a gente se conhecia. Nós tínhamos sido colegas no ginásio, sei lá, não me lembro. Ele é advogado, tal. Aí começamos a falar, tal, ficou uma coisa mais íntima. E ele não estava por dentro da coisa. Estava a parte de baixo da FEComércio que estava tratando. O que está acontecendo? Ele perguntou. Eu disse, eu quero falar. Eu sei o que está acontecendo, porque foi relatado, né? Existe uma equipe de arquitetos, na realidade, acho que todas eram arquitetas que são da FEComércio, que projetam lá e gestionam, e a direção dessa equipe era de um cara jovem, depois eu fui conhecer que era engenheiro. E esse cara começou a se opor, era contra fazer o concurso, e conseguiu convencer a direção de que não devia ser levado adiante. Aí o presidente perguntou por que alguns que estavam ali da FEComércio disseram por essa razão, e nós começamos a fazer o papo sintetizado do que a gente fez aqui, do que é o concurso, por que fazer concurso, e o cara com o olho arregalado e tal. Aí ele pergunta para nós assim, vocês se importariam se eu chamasse o engenheiro esse para conversar conosco? Não. Aí chamaram, entrou o cara, nos apresentou e tal. E nós perguntamos para ele por que ele era contra concurso, né? O argumento era desse tamanho. Aí nós fomos assim, com o nosso argumentão para cima. Depois de um tempo, o presidente pediu para ele se retirar, né? E disse, olha, eu acho que nós vamos fazer o concurso, com algumas coisas que nós vamos ter que discutir entre nós. E uma delas, que é o segundo ponto, ele exigia a participação da direção da FEComércio, eles queriam ter participação no julgamento. Eu tenho dificuldade para aceitar isso aí. Eu tentei convencer ele, porque eu sou músico também. Eu participei de muitos concursos, eu sou compositor de música, participei de júri de música. E música é assim, tem o gosto popular, as coisas que vocês gostam, mas os músicos, às vezes, têm assim, por que a música foi feita assim? E para mim é difícil aceitar que tu vá botar os júris de música popular, botam assim 99% de gente que não entende nada de música. Gosta ou não gosta, né? Bom, mas eles exigiam. Aí essa conversação durou muito, eu não participei mais, e o IAB aceitou, eu não sei quantos foram para o júri, e foi uma coisa muito bonita, depois eu fiquei sabendo, porque eles fizeram o julgamento e praticamente só os arquitetos falaram. Só os arquitetos opinaram, e foi isso que vocês disseram. Foi uma lição de arquitetura que foi aceita pela FEComércio. Quer dizer, é um processo muito bonito, porque já sai um concurso com um projeto bom, escolhido, com aceitação da entidade. Então, eu quis falar sobre isso porque é importante, né, essa coisa de discutir e não simplesmente impor. Tá? Então, não vou me alongar, eu vou passar a palavra. Acho que vamos passar a palavra primeiro para perguntas que vocês quiserem fazer. Pode se falar, acho que o pessoal consegue. Todo mundo está escutando, não, né? Tem a gravação, tem a gravação. Vamos tentar tirar isso. Se não vem à frente mesmo. Vem à frente. A cadeira da pergunta. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lídia Rodrigues, eu sou presidente do IAB de Santa Maria, do Núcleo de Santa Maria, e eu queria compartilhar um pouquinho de como que foi, né, o concurso do Memorial da Kiss, e depois perguntar sugestões para os próximos que a gente vai ter que lutar para fazer. Mas, enfim, o concurso foi uma coisa muito bonita também, porque o financiamento dele foi por coletivo, por um site E então a sociedade inteira estava envolvida, estava empolgada, quando batemos a meta, assim, foi uma alegria. E a questão do jurado foi assim, o júri técnico tirou 5, o Estúdio 41 estava entre os 5, né? E desses 5, qualquer um poderia ser o vencedor, segundo o júri técnico de arquitetos, arquiteto internacional, vários colegas de renome nacional também. E o júri
esses 5 foram submetidos a um júri popular, que foram representantes da sociedade. O reitor da UFSM, o jornalista Marcelo Canelas, enfim. E os pais da KISS. Tinham 3 mães e 2 pais participaram. Então, talvez por isso tenha saído um resultado que talvez, se fosse só o dos arquitetos, teria sido diferente. Mas, compartilhando essa parte que foi bonita, quero compartilhar também a parte que, sim, foram 123 inscritos. E no dia que a gente fez a divulgação, a gente fez a exposição dos 123. Um dos escritórios chegou para mim e disse assim: onde foi que a gente errou? E aí eu fiquei me questionando como que houveram 123 interpretações diferentes do termo de referência. E nesse ponto que eu queria ver como que a gente consegue, não sei se existe como fazer uma coisa mais restrita, né, para não dar tanta diferença, ou se isso é o natural, se isso vai acontecer. Obrigada. Bom, então, enquanto vamos escrevendo, vamos respondendo, senão a gente perde muito tempo. Eu estou entendendo que essa diversidade, na verdade, ainda não é problema, ela é desejo, ela é desejada. Eu acho que, por mais que seja um objeto ali, no caso, do ponto de vista da área, do ponto de vista do programa, fosse um projeto simples, mas muito complexo do ponto de vista estético, e é por isso, porque a arquitetura é uma atividade criativa. Por meio de criatividade, você entende que é um processo decisório, que é complexo, porque a cada decisão implicam outras decisões, e você na verdade, não tem... Eu fico triste, na verdade, quando eu vejo um concurso uniforme demais, que você, na verdade, pasteurize boa parte das soluções e possibilidades daquele problema. Como participante, no caso da... Eu vou tentar... Você colocou uma explicação mais geral, que eu acho que está muito correto, isso que o Thiago falou. O desejo é a diversidade mesmo. Como participante, nós ficamos em 3º lugar, mas nós achamos que o projeto que venceu é belíssimo, é merecedor. Então, não é um concurso... Já aconteceu, não da gente discordar, já aconteceu da gente questionar mais o vencedor, mas nesse caso da KISS não tem o que falar, né? Eu acho que tem interpretações que são dadas. Às vezes chega alguém para você com uma pergunta que é constrangedora: por que a gente não conseguiu ficar entre os 5? E não dá tempo para o júri fazer uma tabela, né, dando notas para quesitos, e não tem como. E é economicamente inviável o tempo que você teria que mobilizar o júri para fazer isso. Então, acho que... E garanto, assim, quase... que se você fizesse uma planilha toda detalhada, mostrando por que fulano foi desclassificado, não teria um impacto. O projeto que venceu, pelo menos do meu ponto de vista do que foi publicado, era inevitavelmente o destino daquilo. Assim, né? Então, acho que não tem... Eu vou intervir também, né? Eu participei de muitos júris, e uma coisa... Não está saindo? Tá? Eu participei de júri em música e em arquitetura. E uma das coisas que é fundamental para quem vai participar de concurso é saber que um concurso ele tem um percentual razoável de imponderável. Não adianta. Qualquer concurso, em qualquer área, principalmente na área artística, tem... E tanto organizadores, como júri, como participantes, têm que saber disso. Não tem essa coisa de achar que vai ser científico e ponto por ponto. Isso dá errado. Eu participei de um júri de música, que foi aqui no Teatro São Pedro, inclusive, a PUC fez um festival há muitos anos aí, e era assim, eram 30 pessoas o júri, e a PUC forneceu uma planilha que tu ia preenchendo assim, letra, música, arranjo, cantor. Aí quando o júri se reuniu, eu disse: não, está errado isso aí. Cantor não tem nada a ver com a composição. E aí, quando se preencheu a planilha, o primeiro lugar foi dado e alguns se insurgiram. E nós voltamos atrás, começamos a discutir
e aquele que tinha sido eleito pela planilha não entrou nem entre os 5. Então, essa coisa não é de 1 a 10. Bom, beleza. Não, só queria chamar a atenção a 2 aspectos que eu acho que foram levantados, que eu acho que a gente deve refletir. É o seguinte: para o promotor, organizar um concurso é mais caro do que contratar direto. Então, nós temos que fazer, na realidade, a publicidade do concurso, a importância do concurso. Então, não é, porque o cara gasta, tem júri, tem organização, tem papel, tem tudo, é mais caro. Se ele quiser contratar direto, ele é mais barato. Então, nós temos que mostrar que é mais caro, mas compensa pela divulgação, pela qualidade, por uma série de questões. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que salientar. Outra questão é a composição do júri. César, eu defendo fortemente a participação do cliente. Nós temos que ter a maioria do júri de arquitetos, mas ele tem que participar porque ele se compromete com o resultado. Nos concursos que a gente organizava em São Paulo, a gente fazia questão, porque quando ele não participa, ele fala, não concordo com o resultado, e aí não contrata. Agora, se tem alguém lá, fala, você não tem como concordar, o seu representante estava lá dentro, ele votou, e esse compromisso é interessante. Outra questão que eu queria salientar é o seguinte, isso decorre, às vezes, de uma situação, como na Boate-Kiss, a colega estava falando, que teve votação popular. Exatamente. Lá em São Paulo, nós fizemos uma vez, juramos que nunca mais íamos fazer, porque a experiência foi terrível. Vou dar um exemplo para você. Foi em 1987, 88, se não me engano, e na votação popular estava envolvida uma coisa de escola de samba na região, ela levou 10 ônibus para votar. Entendeu? Então, isso distorceu completamente essa questão do popular. Né? Então, assim, tem algumas características que você distorce completamente a questão. Então, é preferível envolver as pessoas que têm interesse no júri, com algum representante, do que ter uma votação popular que pode, eventualmente, distorcer completamente, levando 10 ônibus para votar. Obrigado. O Anderson. Jefferson. Não, é o Anderson. Tem o Jefferson. Obrigado. Eu queria só fazer um relato de 2 coisas, né? A experiência que a gente tem lá em Santa Catarina, dá para saber já pelo sotaque, né? Sou lá da cidade de Brusque. E em 2009 a gente fez um concurso para os marcos de entrada da cidade de Brusque. E lá no IAB a gente se discutia, tá, e como é que vão fazer então para justamente nesse embate aí de quem que vai ser o júri, né? Então lá nesse momento a gente estipulou o júri representativo que a gente colocou. Então foi feito o concurso procedimento normal, um júri técnico habilitou 3 trabalhos para ir para a final e um júri representativo composto por 16 entidades da cidade, se não me engano, daí a gente chama CIB, CDL, próprio IAB local e faz uma composição e esse jurado escolheu o trabalho vencedor desses 3. Né? Eu coloco esse ponto especificamente porque no ano seguinte a gente teve uma tragédia lá de enchente na cidade e o dinheiro que ia ser para a construção dessa obra, ele foi usado para a recuperação da cidade. E 2 anos depois, os empresários que participaram do júri representativo se reuniram e construíram os 2 marcos de entrada. Então, aí eu acho que é um exemplo concreto de como esse envolvimento da comunidade ele faz a diferença num processo desse. Né? E outra questão um pouco diferente, no concurso da Fátima FAPESC, a gente aproveitou na época a organização do concurso, que tinha esse apelo, vamos dizer, ecológico ou sustentável, né? E junto com o trâmite de concurso, a gente colocou uma organização num seminário técnico, onde a gente levou para a comunidade esse debate da sustentabilidade. Então, aí só para abrir uma porta e uma janela também, nesse sentido de que o concurso ele serve para debater temas de interesse também, né? Que às vezes são poucos desenvolvidos no grupo, na comunidade. Né? E daí eu queria fazer uma pergunta específica para o participante do concurso lá do Estúdio 41. Tu acha que faz diferença quando a gente tem júri representativo ou só de arquitetos? Qual é o teu ponto de vista como a outra parte nesse sentido, então? Obrigado. Eu confesso que não tenho uma opinião muito formada sobre essa participação de não arquitetos no júri. Eu tenho dúvidas e fico... e, na verdade, quero escutar, quero aprender mais do que dizer. Mas
A gente não teve uma experiência pessoal muito boa quando isso aconteceu. No caso de um dos concursos que a gente participou lá em Curitiba, a gente percebeu que teve uma distorção política. Não é isso que o Beleza falou dos 10 ônibus chegando para votar, mas aí começam a acontecer campanhas, né? Vamos fazer campanha para o fulano, porque qual que é uma observação que eu poderia colocar é assim: se você ainda está numa etapa que você mantém o sigilo, em que você não sabe quem são aqueles finalistas, o nome deles é uma coisa. Se você diz, o finalista A é o estúdio tal, o finalista B é o ateliê tal e o C é tal, aí começa a haver um outro tipo de viés, que é o viés do voto e campanha. Você começa a fazer uma campanha que não está ligada a questões técnicas, tem a ver com quantos amigos aquele fulano tem ou ele consegue mobilizar em redes sociais, por exemplo. Daí não tem a ver necessariamente com a qualidade da arquitetura. Então, eu acho que uma das virtudes do concurso é a questão do sigilo. Até em concursos de 2 fases, a gente acha... A nossa experiência, por exemplo, não foi boa. Então, a gente tem algumas restrições assim, com relação a isso. Tá? Mas a participação de não arquitetos, acho que ela pode ser viabilizada sim. Eu não sei, eu sou um pouco parecido... Eu tenho uma opinião do Souto de Moura que eu acho boa. O Souto de Moura diz que ele não gosta muito da postura do arquiteto que educa o cliente. Ele acha isso um pouco presunçoso. Então, acho que tem um certo ponto que a gente consegue agir como arquiteto nessa explicação para a sociedade do nosso papel, da nossa profissão, mas isso também tem um limite. Então, eu digo, quando você tem um júri de arquitetos e não arquitetos, tem que tomar um pouco de cuidado com essa postura. Eu vou ensinar para o cara o que é arquitetura. Acho isso arriscado, né? Mas são mais digressões, assim, não estou com nada muito certo, não tenho muita certeza, é mais para colocar para o debate mesmo. César? Posso complementar? Você quer falar? Não, pode falar. A gente está pegando exatamente num ponto que eu acho que interessa bastante a discussão do sistema concurso, né, que é julgamento. Eu acho que nós temos as premissas, é fundamental entender quais são essas premissas do concurso e entender que há fórmulas diversas, há várias maneiras de você combinar aquilo para adequar uma determinada situação. Só lembrando, aquele exemplo que eu dei, a gente falou, no máximo 10 concursos no Brasil, 700 concursos na França. O formato na França, por exemplo, ou na União Europeia em geral, é efetivamente em que você tem essa participação, inclusive de maioria, de não arquitetos. Isso não começou há 10 anos, isso há décadas. E nós estamos falando de culturas arquitetônicas que trabalham do pequeno objeto ao grande plano urbano de qualidade comprovada. Claro que a gente não precisa dar esse salto todo de uma vez, não preciso partir para um terço, mas começar pelo menos ter um terço da participação dos não arquitetos. Acho, inclusive, o júri popular é muito arriscado, mas participação não significa só júri popular, é a participação mediada dentro de um processo e há momentos em que formatos vão permitir, por exemplo, uma participação, uma votação mais aberta. Precisa entender que não há uma fórmula apenas. Você precisa entender premissas e trabalhar essas premissas. 1, 2 etapas. 2 etapas é interessante que você aprofunda mais. O lado negativo das 2 etapas é que você revela quem está fazendo o projeto. E revelar pode ser bom, mas pode ser ruim por ter ou não ter o cabeça branca na hora do projeto. Mas, seja o que for, o importante é discutir a instituição concurso e mediar, entender, aí eu reforço, que não é um sistema para os arquitetos, não deveria ser. Né? É um sistema que deve interessar muito mais gente. Eu acho, primeiro, comentar uma questão que o Beleza colocou sobre o custo do concurso, que realmente é o nosso sonho, nossa utopia, né, Beleza? Acho que é tornar o concurso tão universal que os custos se reduzam. Eu lembro que numa discussão no gabinete da Casa Civil, ainda no governo Dilma, provavelmente em 2013, eu, Gilson, estava o pessoal do Sinaenco, outras entidades, etc., falando sobre um outro assunto. Na hora que ia terminar a reunião, eu falei assim, era um representante do Mercadante, na época, como chefe da Casa Civil. Mas tem um outro assunto. A gente queria falar, assim, botei assim, não tinha nada a ver a pauta, tinha um pouco a ver, mas não tinha, era a contratação integrada a pauta era RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Eu falei, mas tem uma outra coisa, concurso público. Ele, como assim concurso público? Tipo, o que é isso?
Porque concurso público de arquitetura, assim, nós queremos fazer no Comprasnet. Nós queremos universalizar e queremos botar dentro do Comprasnet. Quando eu falei Comprasnet, ele virou assim, Comprasnet? Eu quero saber mais sobre isso. O que era a ideia? Se você faz 10, o concurso naturalmente tem um caráter excepcional, extraordinário e de efeméride cultural. Se você faz 100, faz 1.200, é outra história. É outra história. Então, muitas dessas discussões aqui, que eu acredito que é o que aconteça na França, etc., seja até turvada por essa nossa excepcionalidade do concurso no Brasil. Por exemplo, se nós fizermos 150 concursos que eram dos dramas, botar no Comprasnet, qual que era o primeiro drama? Júri. Como é que você vai fazer 150 concursos? Já é difícil você fazer um a cada 2, 3 meses e arrumar 5, 10 jurados. Se você fizer 150 por ano, 10 por mês, você vai ter muita dificuldade. Aí talvez seja quase que inevitável, mais prático, colocar, por exemplo, 1/3 de pessoas do órgão, 1/3 de pessoas aqui, etc, etc. Lembrando que no nosso regulamento, e a praxe é dentro dos 5, normalmente, que compõem o júri, ou 7 e tudo, você ter um percentual de jurados indicados pelo promotor do concurso. Normalmente, de 5, 2 são indicados pelo promotor do concurso, mas sempre arquitetos. E boa parte dos promotores, às vezes, não tem o conhecimento, e quem indicar acaba formalmente sendo indicado pelo promotor, mas o IAB aqui, de fato, faz a conexão e escolha dos nomes. E aí, eu acho que é o seguinte, na minha experiência, falando só da minha experiência, o Fabiano está trabalhando com uma escala de pesquisa, etc., que dá para fazer dados estatísticos, cruzar dados, etc. Outras realidades podem emergir desses cruzamentos, mas da minha experiência, como júri de concurso, júri de alguns prêmios, isso é radicalmente diferente de julgar prêmio de concurso, e você ter, de fato, 1 e 2 etapas, me parece o seguinte, você escolher 5 como se tivessem em pé de igualdade, ele turva um pouco a realidade. Assim, de todos os concursos que eu fui júri, o aprofundamento do júri no debate para escolher de fato o melhor e apontar problemas do melhor, mas em relação ao segundo ele ainda ser mais viável, ser mais interessante, mais adequado, etc., é um nível de aprofundamento. Quando você passa para o júri escolher como se estivesse em pé de igualdade uma quantidade para uma outra instância escolher, me parece que isso é complicado. Por isso que eu acho mais interessante, na verdade, você incluir pessoas no júri. Acho que esse é um problema, de fato, que o Emerson colocou, a ideia de que o arquiteto vai ser o professor, o maestro do processo e vai ensinar para os outros, atenção, o que está aqui. Mas, de fato, ocorre quando a pessoa tem um desnivelamento técnico de informação e de repertório, etc. É claro que as pessoas ficam mais acuadas. Imagina se a gente entrar, por exemplo, se eu entrar, que não consigo dar um acorde, se eu entrar no júri de música. Eu vou abanar a cabeça para quase tudo que todo mundo disser. E vou, de repente, emitir muito mais opinião. Ah, gostei, não gostei e tal. Então, tem problemas que a gente precisa trabalhar, mas eu acho salutar pensar em novos modelos. E acho que dificilmente, de toda a minha experiência com prêmio e concurso, você não conseguir hierarquizar e conseguir dizer com tranquilidade assim, entre o terceiro e o primeiro está tudo bem. Não. Não. Muitas vezes tem uma distinção radical entre primeiro, segundo para o terceiro e assim por diante. Tá? É muito comum. E é muito comum o júri se encaminhar para consensos nesse sentido, às vezes até ficar reticente em dar um terceiro prêmio, porque acha que, de repente, não tem, digamos, a mesma qualidade para ser... E lembrando que, numa modalidade de licitação, primeiro, segundo, terceiro não são firulas para distinguir premiação. Ele é um backup, o segundo é backup do primeiro, o terceiro é backup do segundo. Se não contratar com o primeiro, contrata com o segundo. Já houve casos de objetos construídos, um lá em Brasília, por exemplo, do segundo ter sido construído. Projeto do CONFE, inclusive. A minha pergunta vai para o Tiago e o Fabiano. Para quem não me conhece, eu sou Odilo Almeida, sou do IAB Ceará e fui o presidente do último Congresso Brasileiro de Arquitetos. Queria saudar o Rio Grande do Sul pelo belíssimo congresso que está organizando. Nós estamos na coordenação de exercício profissional do IAB, desenvolvendo uma metodologia para concurso que consiste em elaborar um manual, porque hoje o IAB tem um regulamento. Mas quando você vai do regulamento para a prática, existe um monte de lacunas. Eu já participei da organização de 4 concursos. Todas as vezes que você vai começar o concurso,
Aí você sai pesquisando, porque são várias etapas e são muitos documentos a serem produzidos. Você vai pesquisando um monte de experiência, e isso dá um trabalho enorme de começar. Então, o que é que a gente constatou? No último concurso, que eu fui organizador, o concurso do Monumento da Luz em Sobral, a gente sistematizou essa pesquisa e a gente aprovou na Comissão de Exercício Profissional do IAB, que eu sou como coordenador e o Edson Elida ali está como coordenador adjunto, de elaborarmos um manual com procedimentos. Daí a gente tentar criar um software e disponibilizar esse software tanto para o IAB, de qualquer estado, como qualquer outra instituição pública ou privada que queira utilizar esse software. Porque o aspecto operacional dos concursos nos parece um dos principais empecilhos. Existem as questões políticas, estratégicas, as questões legais, todas envolvidas, mas a questão operacional talvez seja uma das mais difíceis de você vencer, quando você vai dizer os passos que têm que ser seguidos para o gestor público e vai mostrar todo o cabedal de pessoas envolvidas e de procedimentos envolvidos, ele fica assustado. E isso também, se a gente tivesse um software com procedimento padrão, parecido com o Comprasnet que o Thiago falou aí, você teria muito mais segurança e teria o suporte técnico, a história do IAB todinha à disposição do gestor, e isso daria mais confiança e, com certeza, a meu ver, a ver da comissão do IAB, isso ajudaria a adesão da ideia dos concursos. Queria a opinião de vocês sobre isso. Obrigado. Eu gostaria de fazer eu vou puxar as orelhas de nós mesmos. O público aí é prioritariamente jovem, não é participante do IAB. Eu acho que as questões, não é esse caso aí, mas daqui para diante, que as questões do IAB são nossas. Nós vamos ter a reunião do Conselho Superior aqui, vamos tratar das questões mais genéricas do concurso que interessam às outras pessoas. Se vocês aceitarem, senão... Ah, tem outra? Atividade, já são 15 para 1. Quanto tempo teria? 5 minutos? Tá. Eu vou... Então, o próximo é o Jefferson. O Ricardo vai... Eu vou pedir todas as desculpas, mas... Jefferson. Eu vou precisar me despedir, gente, porque senão eu perco meu voo, tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Vou aproveitar, deixo aqui para sair. Infelizmente, não vou conseguir ficar até o final. Obrigado. Bom dia, me chamo Jefferson, atualmente sou coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU Ceará. Eu queria fazer um contraponto, César. A questão, nós somos jovens arquitetos, que eu e a Isabela fazemos parte do mesmo escritório, e a gente tenta participar de alguns concursos. Um deles foi a da KIS, nós também participamos, né? Essa questão do critério. Os concursos, eu tenho acompanhado, o nível de profissionalização, a exigência de ser empresa para contratar devido a um processo licitatório. Eu acho que é um feedback importante essa questão da gente ter uma justificativa da escolha. A gente acompanha a ata para saber o resultado do concurso. Onde é que o meu projeto ficou? Por que ele ficou? Onde é que ele não poderia ter chegado? É muito vazio. Eu acho que isso é uma forma que você acaba... dizendo assim, ó, tenta outra vez, sim, mas vamos ver onde é que a coisa não chegou. Eu acho que essa objetividade talvez seja uma questão também importante para você motivar mais ainda as pessoas a melhorarem o seu processo de projeto até conseguir o seu apogeu. E aos colegas aqui eu queria colocar, se a modalidade de concurso, né, ela está lá prevista na lei de licitações, se ela está, vamos dizer assim, preparada para todo esse imbróglio que é a licitação. Recursos, entra com recurso a autoridade superior, vai e volta, resultado, que isso é muito complicado no nosso país, né? 1 minuto para os dois. Acho que já é a palavra até de encerramento, mas encerrar respondendo, eu acho que mas não é uma resposta, são argumentações. Uma coisa que eu acho que eu não coloquei antes, mas que eu sempre insisto assim, concurso não deve ser feito pelo IAB.
sempre tenho dito, concurso deve ser feito pela administração pública. Onde o concurso é rotina, a pessoa tem que ter tanta naturalidade para fazer um concurso como compra uma cadeira ou como faz uma contratação ou outra qualquer. Para o concurso dar certo, ele tem que entrar na rotina da administração pública. O IAB vai atuar como um consultor, como um formador. Se nós tivéssemos 700 mil concursos por ano, não havia pernas para o IAB e nem cabe ao IAB essa função. Então, eu sempre insisto nessa questão para que o concurso ele precisa se tornar parte de uma cultura muito mais ampla. E aí essas questões de julgamento, eles vão se tornar cada vez menos traumáticos quando a cultura for mais disseminada. A nossa experiência, a CODAB e CEGET, que nós fizemos junto com o governo como um todo e a CODAB mais especificamente, 17 concursos, eles foram todos feitos pela administração pública. Nós, egressos do IAB, inclusive chamamos o IAB para conversar e falar, olha, teve uma hora que foi inclusive uma epifania, assim, que a gente estava numa mesa e aí eu olhei e nós éramos 5 ex-presidentes do IAB tocando o processo. Falei, vai ser nós vamos botar a pique toda a nossa agenda se nós agora contratarmos o IAB para fazer concurso. Porque vai virar assim, opa, esse pessoal não está interessado na qualidade da arquitetura, etc. Está interessado em se completar da máquina pública. A gente falou, não, a gente sabe fazer, a gente tem o domínio da técnica, dos procedimentos, etc., vai ser feito pela administração pública, que sempre foi a nossa bandeira. Para universalizar, para ganhar escala, tem que ser feito pela administração pública em essência. E aí, isso foi feito com a anuência do IAB, o COSU debateu isso, o IAB começou a indicar jurados, o CAL indicar jurados, etc. A questão do julgamento, eu acho que, só para finalizar, é muito importante, porque é o seguinte, eu vou discordar de procedimentos que dariam, digamos, um parecer por projeto, não só pela quantidade e pela razoabilidade, que eu não sei se foi Beleza que colocou que seriam dias ou muito... Foi o Emerson que colocou que seriam dias e meses e muito caro para fazer isso. É porque, filosoficamente, conceitualmente, para mim, não é esse o problema, não é da gente desqualificar, é porque é comparativo. Nós estamos tratando de um objeto, como concorrem e correm juntos, como o Fabiano colocou, é um objeto disputando a melhor solução desses outros objetos. Não é um procedimento como avaliação de banca de aluno que você tem que cumprir determinados requisitos e tua nota é 7,5, a outra é 8, etc. e tal. É comparativo. Então, a análise ela é de separação dos melhores e não necessariamente de qualificação de cada proposta. E a análise qualitativa, ela não é uma dicotomia objetivo versus subjetivo, meu gosto, seu gosto, não é isso. Inclusive, isso não, se você falar hoje uma discussão estética e de juízo, etc., é uma questão de gosto, não é assim que funciona. Há uma profundidade. Agora, há uma profundidade que tem a ver com todo o conhecimento acumulado por cada um dos jurados, que você bate o olho e fala, não, isto não. E aí você separa. Então, pelo fato de ser comparativo, nós não estamos aqui fazendo, digamos, um parecer para cada projeto. Inclusive, essa é uma discussão que a gente tem sempre com os promotores, principalmente o pessoal da ordem jurídica. Porque eles querem exatamente, para evitar recursos, para evitar isso, evitar aquilo, que a gente qualifique e diga que um ganhou porque tem 9,8 e o outro perdeu porque tem 9,7. E não é assim que funciona. Entendeu? Então, eu entendo a angústia de quem participa e eventualmente não tem lá a descrição detalhada do porquê quem ficou em primeiro e em seguida o que tem que melhorar para o desenvolvimento do projeto, mas basicamente a gente se nutre, fiz vários concursos e tudo, a gente se nutre exatamente, por isso que a gente, de um modo geral, tem uma certa ata padrão no IAB que você faz por julgamentos sucessivos, peneiras sucessivos, você vai dizendo onde a pessoa foi, onde a pessoa ficou. E aí ela tem essa visão comparativa. Ó, entre 150, eu cheguei até os 20 finalistas, cheguei até os 30. E assim, isso é um estímulo, mas não dá para a pessoa ter uma análise completa do teu projeto. E possivelmente, você chegar de um jurado amigo, 10 anos depois, chegar para você e falar, por que eu não fui bem naquele concurso? O cara não vai. Ele não vai saber te dizer, porque o outro foi melhor que você, não é por uma questão de que você falhou aqui e ali. Entendeu? Bom, agradecer a presença de todos, a maioria já está fora daqui, e agradecer aos nossos convidados, eu acho que foi muito bom o debate, é a minha percepção, e até uma próxima. Obrigado.